Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, tem uma pergunta que eu recebo demais aqui no meu inbox de você que me assiste. Quando o Bolsonaro vai ser preso, se é que ele vai ser preso algum dia? Tem tanta prova aparecendo nos inquéritos. Mais recentemente, eu mesmo tenho falado muito sobre o inquérito da tentativa de golpe militar, mas tem outros. Ele responde a vários inquéritos na polícia e alguns processos também. E as pessoas ficam perguntando, com tanta prova, com tanta evidência, com tanta notícia de que está surgindo cada vez mais provas contra ele, por que Bolsonaro ainda não foi preso? E se ele for ser preso, vai ser quando, hein? Tem gente que está ansiosa para ver esse momento e tem gente que está preocupada com a possibilidade da prisão do Bolsonaro. Então eu fiz um vídeo aqui para te explicar, para tirar essa dúvida, com base numa reportagem da Bela Megali, do jornal O Globo. Essa reportagem aqui, ó, que já aponta para um caminho. Polícia Federal já tem data para finalizar inquéritos do golpe, joias e vacina que envolvem Bolsonaro. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e como você sabe, a sua parte aqui é curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e, se possível, seja membro do canal também, clicando nesse botãozinho que tem aqui embaixo ao lado da inscrição. Ou ainda pode participar do financiamento coletivo, que é o que banca esse canal no ar. É com isso aqui que eu consigo fazer esse trabalho todos os dias. Vamos nessa? Seguinte, a Bela Megali publicou essa reportagem aqui no jornal O Globo, uma reportagem que a Polícia Federal apresenta meio que uma previsão para a conclusão dos principais inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Aqueles que têm realmente um potencial de colocá-lo na cadeia. Quais são esses inquéritos? O inquérito da tentativa de golpe militar, do roubo das joias e da falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro e da filha dele. Então vamos falar sobre isso, porque essa matéria traz alguns detalhes aqui. Olha só, a cúpula da Polícia Federal acredita que finalizará os inquéritos que investigam Jair Bolsonaro dentro de 4 meses. Um desses inquéritos apura a tentativa de golpe de Estado arquitetada pelo ex-presidente, ex-integrantes do seu governo e militares. Os investigadores apresentarão até julho o relatório final desse caso junto ao Supremo Tribunal Federal. A primeira investigação, ou seja, tem uma que está mais avançada do que as outras. A primeira investigação que deve ser finalizada, porém, é outra, não é essa do golpe de Estado. A primeira investigação sobre o Bolsonaro que deverá ser finalizada pela PF, porém, deve ser a que apura a falsificação do certificado de vacina do ex-presidente e de seus familiares e ex-assessores. Você se lembra que quando o Bolsonaro estava na presidência ainda, antes dele ir para os Estados Unidos, os assessores dele, o Mauro Cid mais especificamente, que é aquele ajudante de ordens, providenciou cartões de vacinação falsos para o Bolsonaro, cartões em que atestavam que ele teria recebido vacina da Covid e ele diz que não recebeu, e também para a filha dele, que é menor de idade. Pois é, o próprio Mauro Cid fez também para ele, fez para a mulher e para uma série de outras pessoas que viviam pedindo para ele providenciar. Eles inseriam os dados da pessoa dentro do sistema do SUS e colocava lá como se a pessoa tivesse recebido o cartão de vacinação. Para quê? Com isso, podia viajar tranquilo, né? Chegava nos lugares, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando ele viajou, se ele quisesse ir num restaurante, ele apresentava lá o cartão de vacina, entrava, não ia ter problema. Essa é a grande desconfiança da Polícia Federal. Esse inquérito é o que está mais adiantado e deve ser finalizado nos próximos 2 meses. Outro inquérito que também deve cair logo, logo é o inquérito das joias da Arábia Saudita. Aquelas que entrarem ilegalmente no Brasil, que eram destinadas a serem entregues para o Jair Bolsonaro e para Michele Bolsonaro. Você se lembra que o Bolsonaro recebia presentes dos árabes, joias, e ao invés de colocar isso no acervo presidencial, que pertence ao governo federal, ele tentou desviar essas joias para ele mesmo, tentou vender essas joias nos Estados Unidos. Teve, inclusive, joias que ele chegou a vender e teve que comprar de volta. O Frederico Wassef, o advogado do Bolsonaro, comprou um relógio Rolex que ele vendeu lá nos Estados Unidos. E o Mauro Cid contou em delação premiada que entregou em mãos para o próprio Bolsonaro o dinheiro que tinha sido arrecadado com a venda dessas joias. Então, esse inquérito também está relativamente avançado, já tem muita prova levantada de que ele tentou ficar com as joias que foram roubadas, o fato é isso, as joias eram roubadas, porque são joias que
pertencem ao governo, ele tentava ficar com ele. Isso chama peculato, é o nome do crime quando um servidor público rouba alguma coisa do trabalho, da repartição onde ele trabalha. No caso, o Bolsonaro estava roubando as joias da presidência da República. E o terceiro e mais importante caso vai ser finalizado até o fim do primeiro semestre e foca a tentativa de golpe do Estado para evitar a posse do presidente Lula, eleito democraticamente, segundo está dizendo aqui a matéria da Bela Megali. Isso significa o quê? Que até o final de junho termina o relatório, em julho apresenta esse relatório de indiciamento do Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão do Ministério Público que está atuando nesse processo contra o Jair Bolsonaro. Como é que isso é feito dali em diante? Assim que a Polícia Militar conclui o inquérito, ela entrega o relatório para a Procuradoria-Geral da República, que vai ler tudo, vai vistoriar tudo, e se achar que está tudo ok com a investigação, que está tudo bem feito, ela vai denunciar o Jair Bolsonaro à Justiça pelos crimes que tiverem lá no indiciamento, pode até acrescentar ou retirar um crime ou outro, vai depender da interpretação da Procuradoria-Geral da República. Uma vez denunciado, a Justiça analisa o processo, se aceita essa denúncia, e se aceitar, o Jair Bolsonaro vira réu. E aí, como ele está sendo julgado, como ele vai ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, não vai ter juiz de primeira instância, não vai ter segunda instância, não vai ter STJ. Ele vai ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque essa investigação envolve pessoas que têm foro privilegiado, o foro privilegiado faz o processo subir para o STF e todo mundo que está envolvido nele, mesmo pessoas que não têm foro privilegiado, que é o caso do Bolsonaro agora, ele não é mais presidente, então ele não tem mais nenhuma proteção legal, ele é um cidadão comum. Mas como o processo corre no STF, ele acaba sendo julgado lá também. E isso é um dificultador para ele, porque se ele for condenado pelo STF, ele vai recorrer para quem? Não tem para quem recorrer, vai ser preso direto, logo depois da decretação da prisão dele, assim que tiver transitado em julgado. O que isso significa? Assim que ocorrer o julgamento, ele ainda pode entrar com agravo de instrumento, que é uma medida protelatória, que atrasa um pouquinho a prisão, mas logo depois ele vai ter decretado a sua prisão se for condenado. Por que eu acho que o STF não vai julgar o processo do Bolsonaro ainda esse ano? Primeiro, porque depois que a PGR receber isso em julho, ela vai ter que ter um prazo para analisar tudo e apresentar a denúncia. Segundo, que vai estar coladinho nas eleições, e é claro que o Bolsonaro vai querer fazer uso político desse processo se por acaso ele tiver com julgamento marcado antes das eleições. Mesmo ele não sendo candidato, ele é um cabo eleitoral forte para os candidatos que ele escolheu apoiar esse ano. E esse posicionamento dele de vítima, de perseguido pela justiça, certamente vai ser usado para beneficiar os candidatos nele da eleição. Então, para não interferir no processo eleitoral, eu duvido muito que o Supremo Tribunal Federal vá julgar o Bolsonaro ainda esse ano. O que significa que esse julgamento deve acontecer em 2025, no início do ano que vem, ou então, na melhor das hipóteses, depois da eleição, lá para novembro e dezembro já tem recesso. Então não dá tempo no máximo de começar o julgamento. Mas como é um julgamento feito no plenário, todos os ministros vão votar, não é só o Alexandre de Moraes que vai condenar ou não, então esse julgamento costuma demorar bastante, o ministro pode pedir vista, pode atrasar por alguns meses o julgamento. Então o julgamento em si pode demorar meses para acontecer, desde o momento em que ele começa no Supremo Tribunal Federal. Então a estimativa mais otimista para uns, mais pessimista para outros, é que o Bolsonaro seja preso em 2025. De qualquer maneira, não adianta você se iludir, você pensar que daqui a pouco, semana que vem, ele vai estar preso, que não vai não. A não ser que ele faça alguma coisa para interferir na investigação, o que é muito pouco provável, porque ele está bem orientado, está tomando cuidado para não ser preso antes da hora, porque isso poderia gerar uma prisão preventiva contra ele. Por exemplo, se ele coagisse testemunhas, se ele estivesse escondendo provas, se ele estivesse ameaçando fugir do país, tudo isso poderia gerar uma prisão preventiva contra ele, que é aquela prisão que é decretada antes do julgamento, antes da pessoa ser condenada, para ajudar na instrução do processo. Então, como ele não deve fazer nada disso, ele realmente só deve ser preso depois do trânsito em julgado, depois que não tiver mais recursos, o que deve acontecer lá para 2025. É isso.
Eu fico por aqui, espero que eu tenha esclarecido. Desculpa se decepcionei você por um lado, por outro lado, desculpa se eu te assustei ainda mais com essa história da prisão do Bolsonaro, mas o fato é que provavelmente ela vai acontecer mesmo e deve acontecer no ano que vem. Fico por aqui, até o próximo vídeo, um abração e tchau.